Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de oração. Nossa parada nos afazeres diários da vida secular para ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Deus está sempre querendo nos ouvir. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. E eu aproveito sempre também esse momento da liturgia da palavra, que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Aproveito para transmitir a história dos santos da Igreja. Então, eu acho que é um momento importante para todos vocês, meus amigos e amigas. Importante esse momento para a meditação diária. Sempre é bom meditar, porque senão, nesse mundo que está aí, nós vamos nos secularizar e vamos perder a oportunidade de um dia entrar na vida eterna. A vida em que seremos anjos, praticamente, com plena felicidade. Vamos à liturgia da palavra de 6 de abril de 2020, segunda-feira da Semana Santa. A cor litúrgica é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio da Paixão 2 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Acusai, Senhor, meus acusadores. Combatei aqueles que me combatem. Tomai escudo e armadura. Levantai-vos. Vinde em meu socorro, Senhor meu Deus, força que me salva. Salmo 34, versículo 1, Salmo 139, versículo 8. Oração do dia. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1 ao 7. Eis o meu servo, eu recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 27. Versículos 1, 2, 3, do 13 ao 14, refrão 1a. O Senhor é minha luz e salvação. Todos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação.
Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei! Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Ezequiel 33, versículo 11. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Nós temos o costume, nós católicos, antes do Evangelho, de traçar o sinal da cruz, pedindo a proteção. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Jesus falou assim, não porque... Aliás, retificando, Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixa. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É uma reflexão escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Eu te segurei pela mão. Isaías 42, versículos do 1 ao 7. O Evangelho foi de São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Vamos à reflexão, então. Quando a criança que engatinhava começa a andar, os pais a seguram pela mão, dando-lhe apoio e firmeza. E a criança estende a mão confiante, pois se sente amada e bem segura. Esta passagem de Isaías, o primeiro cântico do servo sofredor, pode ser lida como um retrato da relação entre o pai e seu filho. Desta forma, este
é o motivo do afeto e do prazer do Pai, que o envia a anunciar seu amor aos homens. Declarações de amor da mesma natureza seriam ouvidas no batismo de Jesus e em sua transfiguração. Mateus capítulo 3, versículo 17 e 17, versículos do 1º ao 8º. Mas também podemos ver na mesma passagem uma espécie de roteiro em 4 etapas de nossa experiência de Deus. Ele nos chama, nos segura pela mão, nos forma e nos designa para levar a luz aos povos. Tudo começa com um chamado, a vocação que pode ocorrer em qualquer fase da vida, mesmo na fase pré-natal, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nos primeiros tempos, verdadeira infância, somos guiados pela mão, passo a passo, carinhosamente educados, até que venha a maturidade interior. A seguir, passamos por um tempo de formação, quando Deus nos revela a verdade sobre si mesmo e sobre a humanidade que Ele ama. Uma vez formados, seremos enviados em missão, destinados a uma tarefa junto ao povo. Em nosso tempo, há muitos cegos que desejam ver, prisioneiros que anseiam pela liberdade, todo um mundo de trevas que espera pela luz. Nossa vocação brota exatamente das necessidades daqueles que sofrem e comovem o coração do Pai. É por eles que acolhemos a missão. O profeta olha para trás e percebe como seu caminho foi traçado por Deus. Sabe que sua história pessoal é indissociável da história de seu povo e de sua família. Também Jesus, no futuro, teria plena consciência de sua missão, mantendo-se fiel a essa vocação diante de todos os obstáculos, abraçando a cruz como quem acolhe plenamente a vontade do Pai. Esta consciência do próprio destino, como sinônimo de missão e vocação, é que dá sentido à nossa vida, chegar ao final da existência e reconhecer que recusamos nossa missão pode ser o vestibular do inferno. Ao contrário, quem segue o chamado de Deus poderá repetir as palavras de Jesus: não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, versículo 32b. E esta experiência de amor não tem preço. Orai sem cessar. O Senhor me esconderá em sua tenda. Salmo 27, ou 26 na Bíblia grega, versículo 5. Temos uma outra pequena reflexão do Antônio Carlos Santini, que é sobre o Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 1º ao 11. 300 libras. Que cena, hein? Em pleno jantar, uma reunião judaica da qual só participavam os homens, a irmã de Lázaro, a quem Jesus acabara de ressuscitar, ver capítulo 11 do mesmo Evangelho, invade literalmente o espaço do convívio para realizar o ato simbólico. Maria traz um frasco de nardo puro, isto é, sem estar diluído em outro óleo, para com ele ungir os pés do mestre. De quebra, ainda os enxuga com seus próprios cabelos. Que cena, hein? Que reações subterrâneas o episódio terá provocado dos convidados. De início, a presença feminina imprópria, segundo os padrões daquela época, a extrema ousadia de soltar os cabelos em público. A mulher judaica os trazia presos e cobertos por um véu. Só diante do esposo, no recesso da alcova nupcial, é que ela soltava os cabelos. E o que mais incomodou a Judas Iscariotes? O desperdício de dinheiro. Segundo a opinião de um entendido em finanças, o próprio Judas, aquele aroma valeria no mínimo 300 denários, isto é, o salário de um operário que trabalhasse 300 dias. Afinal, o nardo era substância rara importada da Ásia. O texto original grego traz a expressão nardon pistikes, onde o segundo termo se associa à palavra fé. Em grego, não dá para perceber aqui, não dá para eu decifrar em grego.
Então, o texto original em grego traz a expressão nardon pistikes, onde o segundo termo se associa à palavra fé. O humilde gesto de adoração foi uma adoração a Jesus, feito por Maria de Betânia, sinalizava sua fé na natureza divina do Senhor, uma fé que se irradiava em torno, tal qual a fragrância do perfume, algo que nos recorda o óleo do crisma, também ele perfumado, para indicar que, ao receber a confirmação de seu batismo, o fiel assume o compromisso de testemunhar. Insatisfeito, Judas Iscariotes propõe uma espécie de opção obrigatória entre a adoração a Deus e o serviço aos pobres. Nada mais falso. Essa tal economia do bálsamo redunda em péssima teologia. Aliás, o serviço ao pobre só tem valor se significa uma forma de adoração a Deus, que é o Pai dos pobres. Ainda hoje, há quem reclame dos gastos com o culto divino, com a construção de templos dignos de Deus, coisa de burguês. Ainda hoje, vemos isso. Os pobres são os primeiros a exigir dignidade para as coisas de Deus. Se no carnaval, os moradores de uma favela não querem saber de economia para celebrar sua alegria, investindo pesadamente nas escolas de samba, quanto mais devemos nós investir para que o culto divino tenha brilho e solenidade. Maria, ainda hoje, é lembrada por seu amoroso desperdício, entre aspas. Será que nós estamos economizando para Deus? Orai sem cessar, irmãos. Como é bom celebrar o Senhor. Salmo 92, versículo 1. Olha, eu gravo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas podem divulgar livremente. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 6 de abril é dia de São Marcelino de Cartago. Olha, o texto é escrito pelo padre Evaldo César de Souza. Ele é da congregação do Santíssimo Redentor. Sua bênção, padre Evaldo. São Marcelino era um alto funcionário do Império Romano no século V, muito amigo de Santo Agostinho, inclusive algumas obras escritas pelo grande teólogo bispo Agostinho partiram de consultas feitas por Marcelino. Vivia em Cartago, onde acumulava 2 cargos, tabelião e tribuno. Bom pai de família e homem de notável honradez, Marcelino era conhecido pela sua bondade, sendo estimado por todos. Era muito religioso, reconhecido realmente como um homem de muita fé e dedicação à igreja, mas acabou sendo acusado por hereges donatistas. O bispo Donato considerava inválidos os sacramentos ministrados por religiosos em pecado. Ele defendia que os sacramentos só podiam ser ministrados por santos e não por pecadores. Os seguidores do bispo Donato, portanto, se tornaram os donatistas e a igreja se dividiu. Quando Marcelino se opôs ao movimento donatista, foi denunciado e caluniado como cúmplice do usurpador Heracliano e condenado à morte. Apenas um ano depois da execução da pena é que o erro da justiça romana foi reconhecido pelo próprio imperador Honório. Assim, a acusação foi anulada e a igreja passou a reverenciar São Marcelino como mártir. Seus últimos minutos de vida foram relatados por São Damaso, o qual afirma que, quando menino, ouviu do próprio carrasco o relato da morte dos 2 mártires. O perseguidor furioso ordenara que lhe fosse cortada a cabeça no meio de um bosque, para que ninguém soubesse onde estava o corpo. Esta é a história de seu triunfo. Palavras de São Damaso, não é isso? São Damaso, que teve um relato da morte dos 2 mártires. Reflexão. Marcelino foi morto porque, mesmo diante de falsas acusações, manteve sua fé em Cristo. Ele sabia que todos nós somos santos e pecadores, e que seria impossível querer servir a Deus sendo perfeitamente santo. A santidade é conquistada no dia a dia, e ninguém nasce santo.
Sejamos perseverantes na conquista da santidade e, sobretudo, confiemos na graça de Deus que distribui largamente o dom da perfeição cristã. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Marcelino governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, acredite, Ele proverá. Deus pode tudo, é o Deus do impossível. E Maranatá, vem Senhor, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia Ele voltará e vai nos julgar, hein? Para isso, estamos aqui, falando com você, orando com você. Se arrependa e peça perdão de seus pecados, acreditando que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz.